Olá, meus irmãos, como é que estão vocês hoje? Tudo na paz? Pastor Cláudio passando por aqui para fazer um bate-papo com você, trazer algumas novidades para você com relação à família, casamento. E olha com quem eu estou aqui. Esta tarde, meu amigo, Pastor Cláudio Frois. Seja bem-vindo, Pastor Frois. Meu amigo Pastor Cláudio Luiz, é um prazer muito grande estar aqui juntos para bater um papo sobre família, casamento, criação de filhos, né? Oi. Esse que é um tema muito importante para a atualidade. Pronto, nós estamos vindo aí de umas 2 semanas, né, Frois? 2 semanas já. Pastor Cláudio Frois está em Santa Catarina, ele que é ali de São Luís do Maranhão, capital, pastor de uma área e trabalha há muitos anos com família, uma referência naquela área, tem alguns materiais escritos, praticamente 5 livros, alguém que trabalha, elabora a família e vive a experiência de lar, tem 2 filhos, esposa, uma família abençoada. E ele acaba de estar conosco aí pelo menos 4 eventos, ministrando, falando para a família, e foram dias abençoados. E nós não poderíamos deixar de aproveitar essa oportunidade, né? É um homem que entende do assunto, para estar conosco aqui, batendo um papo no nosso canal e trazendo algumas orientações bíblicas para você, para a sua relação, para o seu casamento. Pastor Frois, nós também elaboramos família e sabemos a importância da relação, do casamento, essa importância desse ajuste, né, entre marido e mulher. O que o senhor traria de conselhos hoje para os casais, nesse século XXI, desafiador por demais, criar filho, relacionamento, enfim, uma sociedade que está um tanto balançada, as estruturas familiares. O que o senhor diria para as famílias, para os casais hoje, Pastor Frois? Pastor Cláudio Luiz, em primeiro lugar, um prazer estar aqui nesse bate-papo com o senhor, que também é uma sumidade nessa área de família, de casais, ministra nos vários encontros de casais no nosso Brasil. E é um grande desafio, de fato, né? Hoje, administrar um casamento é um grande desafio. As pessoas estão hoje se separando por qualquer coisa, as pessoas não estão levando a sério a instituição do casamento. Em primeiro lugar, a gente precisa compreender o propósito do casamento, a gente precisa compreender, né, o que é o casamento de verdade. As pessoas estão indo para o casamento, aquelas que vão, aquelas que querem, né, quando querem. Elas estão indo sem ter noção do que é, de fato, uma aliança, o processo que é o casamento. Em primeiro lugar, a gente precisa aprender que o casamento é uma instituição divina. O casamento foi uma criação, é uma criação de Deus. Não foi um projeto simplesmente, Pastor Cláudio, do homem. A gente vai ver nos ensinos bíblicos, a partir de Gênesis, que Deus foi quem viu, que observou a necessidade do homem e trouxe a mulher ao homem. Então, é uma ideia divina, é um projeto divino, é um projeto de Deus em primeiro lugar. A gente compreende Pastor Frois, que é interessante, você falou dessa ideia de que Deus trouxe o homem para a mulher, e você mencionou, eu me lembrei agora, dessa ideia, casamento é feito para adultos, é? Qual é essa proposta aí? Olha, a gente observa que Deus, né, ele criou o casamento para 2 pessoas adultas, 2 pessoas maduras. Né? Adão já estava no labor da sua vida de trabalho. Ele não era adolescente, não? Não era um adolescente. Não era ele não jovem. Trouxe uma mulher a um adolescente. Foi, não? E nem trouxe um adolescente a um homem. Pronto. Não. O casamento foi dado a 2 pessoas adultas. Maduras. Que tinham maturidade. E esse é um processo muito importante que os casais precisam ter. Muitos casais, eles não estão chegando a pelo menos os primeiros 5 anos de casamento. Por quê? Porque vive num relacionamento de adulto um comportamento infantil. Okay. E Deus criou o casamento para ser um modelo adulto de intimidade. Essa é a verdade. É coisa de homem, se falando coisa assim, de homem, mulher, né? Coisa de homem. Casamento é coisa para homem, tem que ser macho. Pronto. Tem que ser mulher de verdade, né? Não dá para ter esses comportamentos infantis. E isso deve ser observado muito bem. Se você que é solteiro, você não se sente maduro, não se case.
né? Não se case, porque é uma responsabilidade para quem tem maturidade, que tem equilíbrio. Busque esse equilíbrio, busque essa maturidade. É claro que casamento é uma escola, a gente vai aprendendo o tempo todo. Ninguém está pronto, eu já estou formado, né, em casamento. Não, mas você precisa ter um mínimo de maturidade. Eu penso que a gente sempre fala sobre isso. O texto de Provérbios diz que o ferro se afia com o ferro, né? Sim. Eu penso, pastor Cláudio Frois, que o nosso relacionamento ele continua amadurecendo. Cada dia, não é? E a gente dá o exemplo do vinho, né? De que quanto mais velho, melhor é o vinho. O relacionamento ele tem que caminhar nesse princípio. Um princípio de fermentação natural, normal. As crises, os conflitos, né? O que o senhor falaria sobre isso, pastor? O senhor que pastoreia, né? O senhor que lida com famílias e ministra nessa área. Qual é a reação que deve haver, o entendimento, em virtude desses conflitos que tem nas relações para haver esse amadurecimento? Pastor Cláudio, o senhor usou uma metáfora muito interessante, que é a metáfora do vinho, né? Para chegar ao ponto, o ponto clímax importante do vinho, o melhor, tem que ter paciência. É verdade. Né? A paciência ali não pode tirar antes do tempo. Eu não sou especialista em fazer vinho, mas eu entendo que, né, aquele que trata, né, que entende do vinho, ele precisa ter paciência para que fermente o tempo certo, né, tem aquele tempo certo. Então, no casamento é isso. No casamento não é diferente. As pessoas estão lidando com pavio muito curto, né? O pavio curto, sem longanimidade no relacionamento. E mais em tempo de pandemia, né? Onde muitos casais se separaram por conta disso. Falta de paciência, de ser mais exigente consigo e menos com o outro. Né? Isso é muito importante. Então, a metáfora ela é perfeita. Ok, interessante, né? Você falou sobre outra questão e a gente vinha avaliando e discutindo isso. O senhor chegou numa conclusão de que, de fato, essa pandemia trouxe dificuldades? Apesar de trazer dificuldades, teve casais que foram beneficiados com a pandemia? Como é que o senhor avalia esse tempo de pandemia, essa bolha que nós praticamente vivemos nesse tempo? Na verdade, os casais que foram beneficiados é aqueles que já viviam bem. Pronto, ok. A pandemia ela veio apenas revelar, trazer à tona aqueles que já não conseguiam mais conviver juntos e viviam fora de casa, né? Faziam horinha no trabalho, não estavam mais vivendo bem. Quando teve que se juntar, 24 horas ali, envolvendo o trabalho de fora, dentro de casa, trabalho home office, as crianças ali tiveram dificuldade. Por quê? Porque não estavam acostumados com isso. Mas os casais que estavam acostumados em ter momentos com a família, de lazer, e não só priorizar a vida lá fora, eles não tiveram dificuldades. Pelo contrário, a pandemia veio trazer mais comunhão, mais unidade, tanto para o casamento como na criação dos filhos ali em casa. O senhor falou um negócio interessante, né? Parece que houve uma proximidade para aqueles que já estavam fundamentados, alicerçados, né? E eu penso que isso também favoreceu muito aqueles que têm uma visão cristã da família, porque houve momentos onde a família passou-se a se reunir, né? Se ver, né? Se olhar. Se olhar, se avaliar, se assistir. medir, se assistir, poder parar para ouvir um pouco. E essa questão também hoje é um desafio no casamento, não é, pastor Cláudio? Desafio. Um dos venenos que matam o casamento, pastor Cláudio, a gente falou isso nesse final de semana, no encontro de casais aqui em São João Batista, Santa Catarina, essa apatia espiritual dentro do relacionamento, né? Casais que não têm mais esse vínculo de oração, os dois juntos, né? De estar buscando a Deus, o culto doméstico, aquele momento de ir para a igreja juntos. Isso está faltando em muitos lares e, por ironia, de crentes, de cristãos, de pessoas, né? Casais que oram junto, eles têm muitos benefícios. Eu falo em um dos meus livros dos benefícios que os casais têm quando oram junto, quando fazem os seus devocionais juntos, quando estão ali em oração. Os filhos
respeitam o Deus que os seus pais servem, porque sabem que os seus pais oram, e quando os seus pais oram, acontece, tem fé. Então os filhos vão crescer num ambiente, nós falamos muito isso esse final de semana, né? Quando os filhos exercem os pais exercem uma religiosidade, né, sincera. Pronto. Os filhos aprendem isso. E está faltando isso, né, nos nossos dias. É interessante você falando, eu me lembrei, recordei de um tempo onde eu e Raquel, juntamente com Natan e Isabel, meus filhos, a gente tinha determinadas necessidades e a gente compartilhava com eles, né? E ficou assim na memória deles, de vez em quando a gente fala disso e eles lembram disso, de que a gente certa vez estava orando porque precisava de um carro melhor para viajar, atender a obra de Deus com conforto, enfim, e também para atender as nossas necessidades. E a gente colocou isso em oração. E naquela semana apareceu aquilo que nós achávamos que realmente Deus, que era a resposta de Deus. Só que não veio conforme nós pedimos, veio além. Amém. Veio além. E nisso a gente depois ainda passou mais uma semana agradecendo, reunindo a família. A família orando, foi envolvida nesse projeto, todo né? O processo ali de busca, de Muito oração. bem. Sabe de quem eu lembro? Eu lembro daquela mulher com seus 2 filhos em 2 Reis, capítulo 4. Sim. Sabe o que eu penso daquela família, pastor Flores? Daqueles filhos daquela mãe, a despeito do marido ter morrido, e foi uma perda imensurável? É que aqueles meninos nunca mais esqueceriam do que Deus fez na casa deles. Dentro de casa. Dentro de casa, na unidade deles, trazendo botija e a mulher derramando azeite e Deus aumentando, de maneira que... Família toda trabalhando, né? Toda a família trabalhando para um propósito direcionado por Deus. Então eu penso que eles eram adolescentes, se tornaram jovens, se casaram, mas nunca mais saiu da mente daquele jovem a respeito do grande milagre que Deus produziu naquela casa. E é interessante, pastor, que tem milagres que Deus quer fazer dentro de casa. Né? Tem milagres que Deus quer agir dentro do lar, é lá no quarto do casal, é lá na cozinha, naquele momento de oração, junto com a família. É claro que a gente vai buscar milagre de Deus, orar no monte, vai na cruzada evangelística, na igreja, mas existem milagres que Deus quer fazer assim, lá com a família reunida. É no casamento como Deus permitiu que Jesus fizesse o seu primeiro milagre lá numa instituição de casamento, numa festa de casamento. Então vai ter coisa que Deus quer fazer o milagre na tua vida financeira, no teu casamento, na vida dos teus filhos, só você e seus filhos. Foi o que aconteceu também na casa de Jairo, né? Sai todo mundo, quero só aqui o pai, a mãe, 3 discípulos, o milagre vai ser feito com poucas pessoas. Olha aí. Entendeu o que Deus está dizendo para você? Fique com essa palavra, guarde no coração e vive essa experiência na tua casa e na tua família. Pastor Cláudio Flores do Maranhão nos dando a alegria de estar conosco nesse dia, uma oportunidade ímpar, não poderia perder essa oportunidade de estar gravando com ele aqui. Quem sabe nós conseguimos daqui a pouco fazer umas lives aí para postar na nossa rede social. Isso. Inclusive... Combinado? Nossa lição da escola dominical está falando exatamente sobre família. Aproveite, né, essa escola dominical. Esse trimestre, trimestre que está aí. Okay. Vai ser muito importante para o crescimento das famílias. Deus abençoe em nome de Jesus. Uma vez por semana, vamos falar? Vamos lá. Famílias? Vamos fazer esse compromisso, da escola dominical, então? Pronto. Começamos hoje já. Deus abençoe. Um abraço. Até a próxima. Fica na paz. Obrigado.